Fala pessoal, estamos começando mais uma aula de física. Hoje na aula de física nós vamos falar sobre o movimento uniformemente variado. Pessoal, o que significa o movimento uniformemente variado? É que esse movimento ele varia de forma uniforme a aceleração. A aceleração vai ser constante, pessoal. A aceleração não muda, ela vai ter o mesmo valor conforme o tempo passa, beleza? O que é aceleração? Para a gente resgatar lá de trás o que nós vimos. A aceleração é quando a velocidade ela está aumentando, certo? Ou diminuindo. No caso aqui, vamos ver o seguinte: se eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a velocidade do carro aumenta a cada segundo 5 metros por segundo a velocidade dele. Então, gente, quando eu tenho uma aceleração constante, quer dizer que ela vai ter sempre o mesmo valor. Então, se o carro está aumentando no primeiro segundo 5 metros por segundo, ele vai aumentar depois, no próximo segundo, mais 5 metros por segundo. Depois de 3 segundos, mais 5 metros por segundo. Depois de 4 segundos, mais 5. Então a velocidade ela vai ganhando valores, esses valores são fixos, certo? Porque a aceleração não muda a cada segundo que passa. Beleza, pessoal? Então, uma coisa muito importante, certo? É que quando a aceleração é constante, nós vemos que a aceleração média vai ser o quanto a velocidade mudou em quanto tempo. Ou seja, vai ser velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Vamos supor que eu esteja trabalhando com cronômetro, né? Cronômetro eu posso zerar, começa do zero. Então esse tempo inicial ele pode ser zero. Beleza? E com a aceleração constante, meu movimento uniforme, a aceleração média vai ser igual à aceleração. Beleza? Então A é igual a V menos V0 sobre T. Eu vou pegar esse T e vou passar para lá multiplicando. Então vai ficar A vezes T é igual a V menos V0. Vou pegar esse V0 que está subtraindo e passar para lá somando. Então vai ficar V0 mais A vezes T igual a V. Pessoal, se eu arrumar isso daqui, substituir aí de lado, né? Eu vou ter isso daqui, V igual a V0 mais AT. Isso daqui é uma equação. Que equação é essa? Equação horária da velocidade. Por que é a equação horária da velocidade? Porque eu posso ter valores da velocidade em função do tempo. Beleza? Isso daí eu posso substituir esse valor da velocidade inicial, substituir o valor da aceleração. Então eu vou ter uma função, certo? Com valores que eu posso conseguir da velocidade em função do tempo. Então, gente, essa é a minha equação horária da velocidade. Beleza? E isso eu vou poder sempre utilizar quando tiver um movimento uniformemente variado. Ou seja, quando a minha aceleração for constante, tá? Até agora nós calculamos a aceleração média. O que é aceleração média? Lembra a velocidade escalar média? Lembra a velocidade média? Que é quando um carro sair de um ponto até outro, não quer dizer que ele vai ficar com a mesma velocidade ali o tempo todo. Então eu calculo a média dessas velocidades. É a mesma coisa com a aceleração. Não quer dizer que a aceleração dele, quando eu estou calculando a média, é a mesma de um ponto ao outro. Mas eu calculo a média das acelerações. Beleza? Aqui não. Aqui eu sei que a aceleração vai ter sempre o mesmo valor. Aí eu posso utilizar essa equação horária da velocidade. Pessoal, tira um print aí para a gente poder continuar. Uma forma de visualizar aí o que eu acabei de falar é o gráfico V por T, gráfico da velocidade pelo tempo.
Então, eu vou ter aqui um eixo na vertical da velocidade, certo? Gente, velocidade é muito importante. No SI é o metro por segundo, né? Então, o tempo seria em segundo. Então, tem um gráfico da velocidade pelo tempo. Se eu tiver um gráfico, ele vai sair de uma velocidade inicial, certo? E vai aumentar a velocidade. O movimento aqui, ó, ele está aumentando a velocidade dele, porque essa reta é crescente. Então, conforme o tempo passa, a velocidade fica cada vez maior, certo? Eu posso ter também um outro gráfico, né? Outro gráfico, outra forma de ver esse movimento aí é quando o carro, ao invés de estar ganhando velocidade, ele está perdendo, né? A gente fala que aquele movimento retardado, quando tiver uma reta, isso fica fácil de ver quando tiver uma reta decrescente. Por que que é uma reta decrescente? É um movimento quando ele está perdendo velocidade. Basta ver aqui, ó, conforme o tempo aumenta, a velocidade vai ficando cada vez menor. Beleza, pessoal? Então, esses gráficos aqui, eles representam aí, ó, se eu ligar aqui, ó, aqui é a minha velocidade inicial. Quando começou, quando o tempo foi zero, que foi a minha velocidade inicial. Depois disso, ele começou a diminuir a velocidade conforme o tempo passa. Já nesse gráfico aqui, que é um movimento que a velocidade está aumentando, né? Ele começa aqui, certo? Com a velocidade inicial, conforme o tempo passa, ele está aumentando essa velocidade cada vez mais, beleza? Então, é essa a diferença para esse crescente para o decrescente. E, pessoal, uma coisa muito importante, né? Se eu tenho lá a minha equação horária, esse aqui, ele é constante, porque aqui é uma reta. Isso faz com que esse A seja constante. E o que é velocidade inicial? É o valor inicial da velocidade. Aqui seria esse daqui e nesse crescente seria esse daqui. Beleza, pessoal? Isso daí está ocorrendo em função do tempo. Beleza? Gente, uma outra fórmula que eu posso utilizar aqui no movimento uniformemente variado é essa daqui, da função horária dos espaços, no movimento uniformemente variado, tá? Porque nós vimos uma equação já, uma que parece com essa, que eu também tinha função do tempo, espaço em função do tempo, que foi lá no movimento retilíneo uniforme. Foi aquela S igual a S0 mais VT. No caso aqui, eu estou vendo do movimento uniforme variado. Essa função vai ser escrita da seguinte forma: S igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais 1 sobre 2 vezes AT ao quadrado. Tá? Eu posso escrever dessa forma aqui, aonde eu tenho aqui posição inicial, velocidade inicial, o tempo que eu estou, certo? Que se eu estiver lá quando o tempo, depois de 3 segundos, a partícula iniciou o movimento. Após 3 segundos, qual é a posição que ela está? Então aqui, ó, depois de 3 segundos, eu vou substituir aqui 3. A aceleração nós vimos que é constante. Velocidade inicial, eu vou ter uma determinada velocidade inicial lá. E posição inicial é o lugar da onde ela começou o movimento. Pessoal, é muito importante vocês entenderem que aqui eu já estou trabalhando com espaço, certo? Então aqui, se tiver lá a posição que minha partícula estiver, eu já tenho que usar essa função horária aqui. Se eu tiver só velocidade e tempo, eu vou usar aquela anterior, a primeira aí do movimento uniforme. Então essa vai ser a segunda, né? Então vamos lá, gente. Anota isso daí no caderno de vocês, beleza? Que eu vou fazer aqui os gráficos agora. Quando eu tiver gráfico, um gráfico legal para ver é o gráfico posição pelo tempo. Como que vai ser esse gráfico? Gente, se aqui eu tenho uma função que eu tenho um quadrado aqui, certo?
Lembra? X ao quadrado, certo? Função do segundo grau. Como que isso vai se comportar, pessoal? Isso daí vai se comportar de forma que formaremos aí uma parábola, né? Beleza? Essa parábola ela pode estar para cima, sim, ou ela pode estar para baixo. Tudo bem, gente? Então aqui, ó, posição pelo tempo. Posição pelo tempo. Vocês lembram o que é esse pontinho aqui de baixo? Aqui é quando eu tenho um valor máximo, né? Aquele, lembra do y do vértice, valor máximo? Quando tiver o x do vértice. Aqui o valor mínimo. Então, gente, continuando aqui, quando eu tenho aqui a parte mais alta, né, ele tá vindo, mudou o sentido, ó. É o gráfico da posição pelo tempo. Então aqui nesse valor que está lá em cima, podemos dizer que quando ele está mudando, a velocidade dele vai ser zero. Aqui também, ó, ele está vindo, mudou o sentido. Então quando ele muda, a velocidade é zero. E aqui, ó, gente, a aceleração, como que vai se comportar nesse? E nesse daqui, como que a aceleração vai se comportar? Ela vai ser maior ou menor do que zero? Ó, com cavidade para cima, a aceleração é positiva. Com cavidade para baixo, a aceleração vai ser negativa. Beleza, pessoal? Então esse movimento uniforme, esse é o gráfico S por T, tá? E vamos partir agora para uma última fórmula que nós poderemos utilizar, que é a Torricelli. Então, gente, nós vimos, primeiramente, que V pode ser V0 mais AT, isso no movimento uniformemente variado. Nós vimos também que se eu estiver trabalhando com espaço, né, S igual a S0 mais V0 vezes o tempo, mais 1 meio de AT ao quadrado. Agora nós vamos ver uma terceira formulazinha, que é conhecida como equação de Torricelli. Beleza? Ela se escreve assim, ó. Vou escrever dessa forma aqui, ó. Torricelli. 2 L's, tá, pessoal? O que ela vai me dar? Ela mistura essas duas de forma que eu vou ter uma terceira, que vai ser V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, certo? Variação da posição. Quando que eu vou usar isso aqui? Essa é a terceira. Quando que eu vou utilizar a equação de Torricelli, né? Quando utilizar? Quando eu não tiver tempo. Quando não houver tempo. Quando eu não trabalhar com tempo, quando não estiver falando o tempo na questão, eu posso sair, na maioria dos casos, por essa equação de Torricelli, tá, pessoal? Então fica aí a nossa aula de movimento uniformemente variado. Beleza, gente? Espero que vocês tenham curtido. E vamos tirar um print aí para vocês poderem copiar essas fórmulas, que são fórmulas aí que vão ser utilizadas, são importantes. Fiquem com Deus, um grande abraço.